Nunca peça desculpas por ser quem você é. Em alguns momentos da sua vida, vai ter gente que vai fazer gaslighting com você. Vai ter gente que vai ficar querendo que você mude quem você é. E eu não tô falando dos casos em que realmente é uma mudança importante. Às vezes tem gente que te tira da zona de conforto e que quer o seu bem. Às vezes um pai, uma mãe te dá uma incomodada para você entrar num curso de faculdade, para você mudar de emprego, querendo o seu bem. Mas às vezes você vai encontrar gente que não necessariamente quer o seu bem e não num querer incondicional, como a gente espera dos pais, mas num querer às vezes muito condicional do que aquela pessoa quer ou do que aquela pessoa vê, os interesses dela, não os seus interesses. E pouco a gente sabe dessa história, que eu não costumo falar, mas eu cheguei a fazer uma época um trabalho com um coach australiano chinês e ele que me falou essa frase. E foi no momento que eu estava numa fase meio conturbada da minha vida e que tinha gente falando coisas e meio que me colocando em situações de gaslighting, de falar coisas assim, manipulações pesadas e tentando colocar como se eu tivesse errado em situações que não faziam o menor sentido aquelas colocações. E eu não vou conseguir nem dar exemplos concretos, primeiro porque também não quero ficar dando detalhes demais, e depois porque, sinceramente, muita coisa daquela época eu meio que apaguei. Assim, eu meio que tentei guardar sete chaves, empurrar para debaixo do tapete. E justamente por isso que eu tô falando, eu sei que muita gente pode pensar com essa frase que isso está justificando qualquer coisa que você queira fazer, porque não, sou eu sou assim, sabe? Eu sou born this way, já diria Lady Gaga, né? Só que não é isso. Eu acho até que o tipo de pessoa que pensaria isso provavelmente nem vai ver esse vídeo e já teria saído desse vídeo até agora, não ia ficar. O tipo de pessoa que realmente tem comportamentos muito errados ou abusivos ou qualquer coisa assim com outras pessoas e que aí realmente ela deveria pensar em mudar quem ela é na essência, talvez. Ou talvez ela nem saiba quem ela é na essência, né? Por isso que ela abusa dos outros. Pode ser. Mas pro público que eu tento atingir, que eu acho que tem uma tendência de ser gente de bem, não assim, cidadão de bem, não nesse sentido, mas gente realmente de coração bom e que não vai fazer mal pra ninguém de propósito, sabe? Às vezes a gente acaba fazendo involuntariamente alguma coisa, algum mal, assim, porque, né, até certo ponto, conflitos de interesse são parte da experiência humana. Mas como eu sei que muitas vezes vai ser pelo contrário, quem tá vendo esse vídeo muitas vezes vai se colocar numa situação de você acabar tolhindo seus próprios interesses ou seus próprios gostos por causa de alguém, porque alguém falou alguma coisa, porque você não quer ofender alguém ou deixar alguém triste. Só que muitas vezes você vai acabar deixando você mesmo triste. Você mesmo se sentindo desrespeitado ou que seus interesses ou suas vontades não foram atendidas. E isso nunca é bom. E é por isso que vem essa frase de você nunca pedir desculpas por ser você mesmo, por fazer coisas que vêm da sua alma realmente, de você quer aquilo, não é por acaso. É você realmente. Cara, eu tô agora até com dificuldade um pouco de explicar, sabe? Porque aí eu fico lembrando de algumas coisas. Mas, enfim, eu acho que vamos deixar esse vídeo bem curtinho, porque a mensagem principal é essa. E, inclusive, também para eu não me sentir sozinho, não me sentir vulnerável aqui, tá. Não que eu tenha dado muitos detalhes nem nada, né? Mas se tiver alguma situação que você tenha passado, que você sentiu que você teve que se diminuir para tentar caber na vida de alguém ou de alguma situação, de um chefe, de qualquer coisa,
Comenta aí sua história, eu sempre adoro ler os comentários, eu respondo praticamente todos, porque ainda dá pra responder, né? Mas, mas pensa aí, alguma situação que você já fez isso. Porque às vezes a gente lembra dessas coisas, né? Às vezes a gente lembra anos depois e fala, nossa, como que eu fui idiota, como que eu fui tonto, por que que eu aceitei tal coisa, por que que eu aceitei essa migalha, por que que eu, sabe, por que que eu me doei tanto pra tal situação, pra tal empresa, pra tal pessoa, sendo que eu não precisava ter feito isso, né? E por que que eu fiz isso? E aí você puxando os fios, você vai pensar, não, mas é porque tinha alguma coisa que eu me sentia inadequado, ou tinha medo de perder o emprego, medo de perder a pessoa, medo de alguma coisa, e eu acabava aceitando coisas que eu não deveria ter aceitado e pedindo desculpa às vezes por coisas que realmente são parte de mim. Realmente eu estava pedindo desculpas por ser eu mesmo. E isso você não pode fazer nunca. Isso é uma coisa que na minha vida eu tento sempre que eu me pego fazendo isso, depois, né, que eu aprendi essa frase, eu tento evitar. E não só isso, com as pessoas ao meu redor também. Às vezes a gente pega algumas frasezinhas que as pessoas falam, que elas acham que são inofensivas ou que alguém falou pra elas anos atrás, e elas levam isso até hoje. E é bom a gente chamar a atenção delas. Falar, mas por que que você está falando isso? Mas por que que você acha isso? Você não é burro. Por que você está falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, né? Não, é que eu sou ruim em matemática. Não, é que eu sou muito burra. Ah, é que eu não sei o quê. E aí você fala, cara, mas como assim? Por que você está falando isso? Por que você acha isso? Por que você está falando isso de você mesmo? Você não pode falar isso de você mesmo. E tem a ver com isso também. Então é uma coisa que nos últimos anos eu passei a fazer. Primeiro porque eu fiz comigo. E depois eu comecei a fazer com os outros ao meu redor. Meus pais, às vezes meus amigos. Fala, cara, não, para com isso. Para de ficar querendo ser escada das piadinhas, você mesmo, sabe? Ficar fazendo um humor autodepreciativo. E não é uma questão de você não se levar tão a sério, não é isso. Porque justamente essas pessoas muitas vezes são as mesmas pessoas que fazem um humor autodepreciativo, são as pessoas que se cobram demais, são as pessoas que são muito perfeccionistas, que pensam demais e fazem de menos. Então, cara, se você tá nessa situação, você ficar se usando de escada pra fazer piadinha, não vai resolver o problema. Você não tá se levando menos a sério por fazer isso. Muito pelo contrário. Você se leva tão a sério que você acaba botando um verniz da piada pra poder se esconder atrás da piada. Enfim, espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Se você puder comentar alguma situação que você se sentiu assim, ou se isso te lembrou de alguma coisa, se você estiver confortável para isso, claro. Tamo junto, obrigado por assistir e eu vou deixar um videozinho aqui para se você quiser ver mais um também. É nóis.